o que você pensa, nós não podemos transmitir vos. E que, se que corresponde que é nós, não can transmitir vos, você pode ter opiniões contrárias, você pode criticar, você pode falar, mas que verdade, e tem uma linha que nós sempre não falamos de como. E não tem que ter, primeiro, respeito para princípios democráticos. Não tem que respeitar princípios democráticos, não tem que respeitar a Constituição e não tem que respeitar as leis. E que a hora que a lei não favorece, e porque Fernanda Oz não vai ir favorecer para outro lado, ou tem que vir a lei para favorecer, não. Lei que pode estar para favorecer o pecador, lei tem que estar para ter aplicação para qualquer um. No Presidente da República, depois de sair do Conselho de Ministros, o último Conselho de Ministros, ele deixa muito bem claro de como Lona, que fazia manifestação, jovem que fazia a última manifestação, espancado a mando do Presidente da República. O Presidente deixa lá muito bem claro de como ele que manda soltar. E que é preciso para alguém vai apontar o que é que acontece com o filho de gente. Porque e conta de como para gente aponta aquilo, porque aquilo que não ouça faz mais nenhuma outra manifestação mais. Então ele deixa muito bem claro de como Lona espancado e ele e tem mão no espancamento de Lona. Então, como que é nós não podemos ter, ainda tem gente assim, que não falam de democráticos e defensores de princípios democráticos, mas é defender um regime que não se manda soltar pecador pelo fato de ter opinião contrária ou porque vai manifestar. Mas o Presidente da República acha de como um diplomata na Europa que pode tocado, que ele é alguém imune que pode tocado, só cidadãos ali que podem bater espancado, mas lá é que pode tocado. Então, a mim está apontando que coerência está nele, dinheiro. Não é que coerência está nele. E ainda tem ainda filhos de Guiné que acreditam ainda de como não está num regime democrático. Gente que pode manifestar, porque a boca não lidera a manifestação, tem que humilhado, busutado para aqueles que coube, que depoimento colona papia, nessa entrevista, qualquer alguém está dando para ter lágrima na olho, para maltrato que é fazer filho de gente. Presidente da República também gosta ainda bem falar de como, bom, para gente expunta aquela que passa. E mesmo gente, cidadãos guineenses, que estão falando e defensores de democracia, e que inclusive ainda, e tem gente ainda que vem vangloriar pelo fato de manifestação que fazida hoje. Por quê? Porque manifestação que fazida, porque gente se ameaça soltado. Meus irmãos, é preciso ter muita cautela, meus irmãos. É preciso ter muita cautela. Aos não bem papel um bocado sobre uma reflexão que bom para cada um de nós para refletir. E tem que o português está falando legado. Meus irmãos, cada um de nós, a maior preocupação deve ser o legado. Ou seja, se um dia me encasta ali, quem caminho foi? O que caminho representa para os próximos? Ou se a mim está hoje, que é representação? Quem que a mim perante outros? E qual que convicção caminha deixa para aqueles que não bem. Mister fala de como durante anos tudo é bom para nós refletir de como não garantes não que tem manga de legados ou não que tem manga de gentes que pode ser a nossa referência e deixa de ser referência para bia de como é que soube quando que deve de desistir ou quando que deve de entregar. Não entende?
é cantobi, é que se vigere tempo a seu favor. Não temos manga de gentes que poder falar como não temos líderes que, em alguns momentos de sua vida, foi grande. Mas para ver como é que bem se vigere tempo, é acabar para pirre. É acabar para pirre, é acabar para ser o exemplo. Nada bom um exemplo de que com alguém, como que alguém pode dar nesse legado. Nino Vieira foi grande homem de luta e libertação. Que lá, tudo guineense se que lá, e acha, ninguém quer ter dúvida de que trabalho que Nino Vieira faz, ou se papel que desempenha na luta e libertação. E bem sumir poder, depois do golpe de 80, intenta governar o país. Naquela tentativa de governar o país, hora que você sumir país na ditadura, o mestre governar na ditadura, você governar com medo, você governar com braço de ferro, para ver como, você ter medo para que outro bem sumir poder, e a bom, você acabar para cometer manga de atrocínios e cometer manga de erros, que bem acabar para pagar esse legado, tudo. Nino morre sem legado. Quem que pode ficar uma história que tem meninos cada quem que parido vai nascer entendado para contar quem que nino não é fácil para via e paga esse legado através das atrocidades que é cometido. Nino morre sem glória. Talvez se soube se quando que ele desistir. Quando entende? Na tentativa de manter o poder e acabar para cometer manga de erros. Não entende? Não teve Kumbaya que através de si luta incansável não implementa a democracia na Guiné-Bissau e conseguir momento histórico de elegido com maior que alguém que tem que elegido com um número de população que talvez nenhum presidente mais cana conseguir. E Kumba que tereba nada. E que fazer campanhas de luxo. E que prometer ninguém mundos e fundos. E que bindi bastante dignidade. Ou e que bindi para empresas ou multinacionais para poder chegar poder. E chegar bastante poder através de como é convencidos. Mas no momento certo, e que soube desistir. E que soube dar espaço para aqueles. E que soube dar espaço para no momento certo para coisas continuar. E acabar para envolver na manga de sobressaltos que leva com que Guiné-Bissau entra nas instabilidades. Kumba acaba para morrer sem legado. Porque a maior parte de erros que cometido naquela altura acaba para imputado de forma indireta ou não a Kumba. Agora, a hoje mesma coisa, não tem manga de políticos na Guiné-Bissau que aonde é cedo uma referência. Exemplo, gente que a nós não tem como referência. Mas pelo fato deles é que não se qualquer momento que eles saem no cenário político, pelo fato de que não se que ele apoia, pelo fato de não correr atrás de dinheiro, pelo fato de eles é que essa conta verdade, é que não vem deixar legado, é não morrer, é que não deixar nenhum legado, e eles é não morrer coitado, porque a hora que vão morrer sem legado, é um homem que morre coitado. Porque é que não acabar para deixar nenhum legado. E legado é esse que a nós não me estima para quem mais garante a hora que é na deixar e pede para nós seguir esse exemplo. A hora que eu vir atrás, vou ver as políticas de Guiné-Bissau e te dá nojo. E tem gente que diz que está na casa é cinta, que são netos. É continuar com uma atividade política ativa. E tem gente que a OSDAN é que a política de mais, não nenhum cenário, nada na própria que tenha a ver, mesmo mesmo só para receber só anfitrião
de festa, é que está lá. Quanto mais para falar, está na administração de terra, é continuar a estar lá. Que tudo as atrocidades que é cometido, que tudo falhas que é cometido, é continuar lá. E outros, inclusive até, é fazer alguma coisa que pode ser um legado que ainda deixa, mas é que não conseguir. Por que que não conseguir? Porque é que me se conta a verdade, é que ouça a verdade e está entrega a barriga para poder sustentar, para entregar essa barriga para sustentar esses vícios. Meus irmãos, essa é uma das coisas que a minha os me fala no papel dela. Meus irmãos, gente tem que saber que hora de desistir. E a mim não fala uma coisa. Manter poder ou ter poder e que é sinônimo de como busca certo, não. Tomás Sankara matado, Blaise Compaoré toma poder e governa e faz tudo malabarismos e faz tudo o que aqui não faz e mantém poder durante o tempo e condecorado na França e condecorado na manga de caos e faz tudo o que aqui não faz. A os e não morre sem nenhum legado. E não morre sem nenhum legado. Talvez se cura direito e não morre na prisão. Então, manter poder que significa de como busca certo. Manter poder muitas das vezes a significação de como a bobo conseguir dominar jugo. Vou conseguir dominar gente que tem poder normalmente na Guiné-Bissau ou na África para manter poder. Basta você ter domínio de força armada, você dominar o domínio de força armada, você ter ninguém que não chateia o que arma, você conseguir controlar o povo comeiro, você não continuar a poder nesses 50 anos. Pode entender? E tem aqueles que continuam a família do presidente de Gabão, é continua 50 anos na poder. Mas é que como estava certo? É continuar na poder porque é ter domínio. Pode entender? Agora, se quem que entende que ele entende de política, quem que entende de como para manter poder na África e capaz de como o povo gosta de bom ou porque a boi grande, não. Para poder manter poder na África, desde que você tenha controle de forças armadas, você tenha controle de medo, continua conseguir instaurar medo na população, você tenha controle do país nesses 100 anos. Agora, você sabe com coisa é verdade. É regime ou qualquer outro regime e que tem nada que nenhum regime mede mais do que povo. E que tem. Vou pôr aquilo na boa cabeça de como e que tem nenhuma coisa que está medrando qualquer regime mais do que povo. Porque dia que o povo decide, tudo brincadeira não acaba. Coisas não abrem mão, coisas não acabam. Bom entender? Coisas não acabam. Daí, essa introdução de que é a mim esse papel que vos, que é questão de legado e que é nós, para que aqueles aos que pensam de como se se manter na poder, se mandato acabar e continuar mantendo a poder, e por que não? E porque a mim contava de boss, mim contava de boss, deixava muito bem claro de como antes de mandato acabar, nós senti pela primeira vez na Guiné-Bissau, não tem nenhum general que vem e deixa uma ameaça a seu próprio povo. Então, e acaba para confirmar no Bajé de Kuma. Quem que está ganhando poder e forças armadas? E a mim ele conta boss, não fala boss, vou descansar. A nós hoje e para todo mundo se vir como quem que está no poder ou quem que não manda no poder de Guiné e força armada não tem democracia e para cada quem descansa. E gente está em dúvida, mas e acaba para confirmar. A nós hoje não tem poder. Poder está emanado para forças armadas e está controlado para o presidente da República e Biaga Nantan. Agora, se que está certo ou está errado, cabe a cada um de nós e tirar essa conclusão. Mas democracia não está nela. E tudo coisas que ela tenta desenhar, de falar, ela implantar, tipo, justiça não funciona, ou qualquer outra instituição não funciona. Aquilo é tudo de bluff. A nós tudo não sabemos como aquela cana quer funcionar. E não funciona para salado. Ou não funciona para se me se soltar ou é natural. Se me se faz que é me se não faz. Aquilo é que é justiça. Justiça a seu favor.
que ela não funciona, mas a justiça, em termos gerais, que ela cana de funciona. E bom para cada um de nós, para cada guinense, põe aquilo na cabeça. E que vale a pena nós estar cansando outro linha cauli, porque nós tudo não olha, não consegue. Agora, o que é que me está bem deixando ali? Que me está papel que o povo de Guiné-Bissau? Me está só fala voz de como? Meus irmãos, a mim, Fernando, que se ali, ninguém quer chegar hoje na sede de nenhum partido político. Ninguém quer hoje pode apoiar boas ideias, apoiar na altura que nós como, botar em melhores condições ou botar em situações de mim apoiar ou não apoiar, mas nunca quer ter cartão de nenhum partido político. Mas tem certeza de como, e chega a hora de nós, juventude, tudo gente tem que saber como, e preciso já aos cenário político de Guiné e tem que mudar, e obrigatoriamente tem que mudar. Porque a estrutura que não governando, gente que está no diante, esses que têm já condições de levar no diante. Esses que têm condições de criar mudanças na terra. Nada bom um exemplo. A voz vou acabar de assistir há poucos dias eleições na Portugal, eleições legislativas. Vou explicando. Canto comícios que boia, comícios milionários na Portugal. Onde é que o partido político tem que gastar dinheiro, fazer grandes despesas para poder expandir a questão desse voto, para fazer comícios. É que está fácil. Por que é que está fácil? Porque aquilo é gente e povo consciente. Enquanto política vira jambadão, enquanto política na facido com luxo, cada vez mais que a voz boa a gente, aí para falar voz de como, na